pessoal, hoje eu estou aqui com o secretário de piquete Clériston e a gente veio aqui conversar com ele sobre a história de vida dele, né? O quanto, como que ele entrou nessa barca do esporte, né? Mas enfim, né? A gente sabe que o esporte tem seus desafios, tem suas complicações, mas é igual o mosquitinho, né? Quando pica é difícil da gente dizer não, né? É difícil da gente não dizer, falar que não queremos de algum modo trabalhar dentro do esporte e fazer o esporte, né? A gente sabe que é complicado, o primo pobre de todas as prefeituras, mas é um desafio que a gente sempre se coloca, né? Eu queria no primeiro momento que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da sua história e aí a gente na sequência fizesse algumas perguntas. Obrigado por ter nos recebido aqui, é um prazer vir conversar e conhecer você pessoalmente. Obrigado por receber você aqui na cidade, pode saber que a gente está de portas abertas aqui. Então eu queria me apresentar, sou Clériston, sou conhecido como Keké, sou natural daqui de Piquete mesmo. O esporte sempre fez presente em minha vida, né? Desde os meus primeiros presentes, sempre foi bola de futebol, aí nisso fui tomando gosto, fui trabalhando na escolinha de futebol aqui na cidade, com o seu Sabará, que nos ensinou muita coisa. Aí depois comecei a sair pelo mundo, jogando futebol de base, virei atleta profissional, fiquei profissional por alguns anos. Aí depois decidi parar de jogar futebol e fui estudar educação física, né? Fiz educação física na Pindamonhangaba, na FUNVIC. Daí depois, logo após minha graduação, fiz pós-graduação em São Paulo, na FMU, em treinamento esportivo. Hoje em dia faço pós-graduação também em fisiologia e marketing esportivo. Também tenho entrada no mestrado na São Judas Tadeu. E hoje em dia estou aqui na Secretaria de Esporte de Piquete, como secretário adjunto do Marcos Faria, e uma oportunidade que o prefeito deu pra gente, e a gente estamos aí nessa batalha, como você disse, de tentar desenvolver o esporte na cidade. E cara, né, eu acho que eu joguei bola também, né, e não fui profissional, mas eu fico muito contente quando eu encontro uma pessoa que viveu o esporte, né, e não ficou ali, né? Olha, fui ex-jogador, sou ex-jogador, né? E não fica nessa vida, né? Viu que as experiências são importantes, elas são bacanas, mas a vida continua, né? E aí isso é legal. Por quanto tempo você jogou bola e quando que você falou assim, olha, agora eu tenho que estudar, eu tenho que tocar minha vida? Eu, contando um pouquinho da minha história, né? Eu acho que quando eu parei e decidi estudar, eu falei, agora não dá mais, né? E a opção foi dos clubes, foi dos treinadores, não me chamar mais. Mas quando que foi que você falou assim, nossa, eu tenho que estudar e agora eu tenho que tocar minha vida porque o futebol não dá mais? Eu comecei a ir para clubes com 13, 14 anos de idade e me profissionalizei com 17 para 18 anos. Daí quando chegou 22 anos, eu comecei fui pro Nordeste, tive atraso de salário, essas coisas. Aí começou a me oferecer alguns clubes pequenos e eu falei que eu não poderia viver somente do sonho, né? E passando dificuldade, a gente sabe que o futebol brasileiro atrasa muito salário. E eu vindo de uma família boa, bem estruturada, eu falei assim, não preciso ficar vivendo só nesse sonho, dando murro em pontos de faca, porque a gente sabe que o futebol é muito complicado, vou buscar um outro sonho. Aí fui picado, né, entrei na faculdade com um pensamento só de futebol, mas só que lá na faculdade eu vi que realmente o esporte é algo muito amplo, o futebol é só uma das abas, uma das vertentes do esporte, e acabei tomando gosto e amor por isso aí, e hoje em dia sou muito mais feliz do que quando eu era atleta.
E você teve a felicidade, né, de pegar professores na Funvic lá, de grandes professores, né? A gente tem um amigo muito bacana lá e que hoje é professor lá, que é o professor Beto Costa, né? E o Beto, ele faz um trabalho mesmo muito importante, né, na formação e no desenvolvimento de novos talentos para o ensino do esporte, né? E quando você trabalha, né? Quando você começou lá em Pinda, né? A sua trajetória profissional dentro da educação física, e aí percebeu que tinha um campo. Mas quando que você fala assim, olha, eu tenho que voltar para minha cidade e fazer algo lá e fazer um trabalho para minha cidade, né? Quando que você teve esse momento assim de reflexão e retorno para Piquete? Você referenciou o Beto. O Beto foi um grande influenciador na faculdade. Inclusive nós temos um artigo publicado na Revista Brasileira junto, no qual eu te falei anteriormente ali. O projeto de mini tênis, a gente publicou o artigo junto, eu, ele, o Cristiano. Eu esqueci da pergunta. E aí de voltar para o esporte. Na verdade, de voltar, né, para a cidade. Aí você teve a sua formação lá e devolver algo para a cidade. Você fala assim, não, eu tenho que trabalhar em Piquete e Piquete precisa do meu trabalho. E quando que você observou isso daí? Que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a olhar as coisas que aconteciam aqui, as oportunidades que os jovens não tinham aqui. E eu queria oferecer a esses jovens todo o apoio, toda a dificuldade que eu tive lá, eu queria que eles não tivessem. Porque a gente que está no meio do esporte, a gente não quer preparar o cara só para o profissional, a gente quer preparar ele para um ser humano. E eu acho que eu tive isso aí. Não dá num preparo profissional, mas eu tive para formar um ser humano bom, né? Graças a Deus hoje eu estou aqui, tenho minha formação, meu estudo, mas foi devido a isso. Então eu queria eu acho que eu estaria devendo para a cidade. Então isso que eu tenho hoje, esse trabalho que a gente tenta devolver para a cidade, é que eu estava em déficit para a cidade, então eu queria desenvolver aqui algo muito bom. A gente está reestruturando ainda, nós não temos tudo que a gente almeja. Hoje em dia a gente está trabalhando na média de apoio para modalidades, tem 40 modalidades apoiando, modalidades na cidade que nunca foram vistas. Por exemplo, colocar um beach tênis, colocar modalidades de mini tênis, colocar outras coisas, que nem hoje em dia a gente apoia o CrossFit, para tirar até daquele pensamento que o povo que me olha às vezes assim fala, ele é só do futebol. Não, eu não sou do futebol, eu sou hoje em dia do esporte. Então eu acho que nos últimos anos que eu me conheço, que eu acompanho aqui na cidade até, eu nunca vi tendo tanto apoio assim no esporte igual nós estamos tendo hoje. Isso também graças ao prefeito, que o prefeito dá essa liberdade pra gente de poder apoiar essas modalidades. Então, se não fosse ele, também essas coisas não aconteceriam. Não adiantaria eu querer fazer e ser barrado em algum lugar, né? Que outras vezes já aconteceu isso no município, mas só que hoje não acontece mais. O prefeito dá total liberdade, total apoio para a gente executar essas atividades. E Clérison, muitas das vezes a gente fica pensando assim, né, olha, e nós, né, os esportes coletivos de um modo geral, mas os esportes individuais, às vezes eles podem transformar de fato vidas, né? Você pode pensar assim, no sentido, atletas que representam a cidade, atletas que levam o nome da cidade. E como é que está isso, né? Como é que está sendo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no sentido desse apoio, né? Como é que funciona esse apoio? Como é que vocês estruturam isso? Hoje em dia eles desenvolvem dentro das associações que eles têm, dentro das atividades deles normais, e a gente apoia eles geralmente com transporte, levando. A gente teve um vice-campeão da Volta da Pampulha, uma corrida internacional daqui da cidade. Nós apoiamos esse atleta, chama Robinho de Lima.
Esse final de semana fui levar o William Chagas na competição de CrossFit seletiva do Brasil, ele estava presente, mas ao mesmo tempo que a gente leva os corredores, os atletas de elite, a gente leva os outros também, que são amadores, recreacionais, como a gente levou em algumas corridas a equipe do Nova Geração, que são mais de 100 atletas, mas na prova a gente levava 40. Então essa é a forma que a gente está apoiando. Hoje em dia, pela primeira vez na história também, nossa cidade conta com um micro-ônibus nosso do esporte. Então, devido a isso, a gente consegue acompanhar e dar apoio a essas modalidades dessa maneira, que a dificuldade deles é o transporte até a prova. E dentro da cidade, né, vocês têm alguns projetos, né, como você estava me contando, o projeto das meninas do vôlei adaptado lá, né, sim, e aí como que funciona, quantas alunas são, né, como que vocês fazem isso daí? Esse aí foi um projeto que teve deu maior alavancada. Na verdade, a gente contava com na média de 20 atletas. Aí a gente começou a dar mais estrutura para eles, que eles não tinham, estrutura em questão de material. Hoje em dia eles têm um material adequado, tem toda a estrutura para ir para os jogos. Estamos contando com na média de 40 a 50 atletas hoje em dia. E pela primeira vez na história a gente ficou na melhor colocação, ficamos em 7º, na frente de cidades muito maiores do que a nossa, cidades com maiores investimentos do que a nossa. E nós ficamos bem colocados, graças a Deus. É um trabalho que está iniciando agora. A gente pegou funcionários da frente de trabalho que estão desenvolvendo esse trabalho para a gente, que é uma forma de economia para a cidade, mas é pessoal da frente de trabalho com qualificação profissional. Então é uma estratégia que utilizam aqui, que está agradando muito a gente e está dando um resultado muito positivo para vocês. Bacana, eu queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite da gente ter vindo aqui conversar, bater um papo, conhecer um pouquinho mais de perto o seu trabalho, né, conhecer também a sua pessoa, né, e eu desejo muito sucesso para você nessa caminhada aí e todo o apoio também, né, e saiba que a gente, de algum modo, a gente pode, né, ajudar, né, apoiar, né, enfim, mas... eu fico feliz, né, pelo que eu vi, né, aqui, né, pelo pouco que você me mostrou, mas é isso, né, você tem um zelo, você tem um carinho, você tem um comprometimento pelo esporte e a gente já conversou em alguns momentos virtualmente, né, e vir aqui conhecer você, né, bater um papo, ver o que você está plantando aqui, eu fico muito feliz e acredito que o esporte de piquete esteja em boas mãos. Eu queria, de fato, né, te agradecer. Obrigado. E obrigado aí por ter nos recebido.